Qualquer lesão elevada, normalmente para em 0,2A, ligeiramente, fosse classificar no estômago em Yamada, seria Yamada 1, certo? Tamanho superior a 10 milímetros, 1 centímetro. Pelo protocolo de Kyoto, ela pode ser granular e não granular. Então, analisar a superfície de uma lesão espraiada 0,2A e classificá-la também nos subtipos granular e não granular. Continuar examinando e classificar o granular em homogênea ou nodular mista. Ou, se não tiver granulação nenhuma, não tem como você classificar em granulação homogênea ou nodular mista. Aí ela é plana e elevada ou pseudo-deprimida, às vezes com a depressão superficial. Eu estou indo devagarzinho, para a gente não misturar na cabeça, não chacoalha a cabeça, quietinho. Vai cair pelo ouvido. Mas tem mais, tá? Então aqui, ó, a granular com invasão de submucosa, certo? A homogênea está em torno de 0,9% e a mista 13% de invasão de submucosa. Já a não granular, quando é plana e elevada, é o 0,2A típico, sem nodulação, 6% de possibilidade de invadir a submucosa. E se ela tiver uma depressãozinha, meus queridos, por isso nós falamos que a lesão 0,2A com depressão apical é a pior lesão. Do ponto de vista de prognóstico. Quase a metade delas já é potencial de invasão da primeira camada da submucosa, terço superior. Então é isso que o Kyoto, lá, o protocolo de Kyoto quis dizer, ó, não granular, certo? E granular. Granular homogênea, qual o tipo? Mista. E não granular? Plana E com depressão. Esse aqui é a lesão a ser perseguida. Corar, porque às vezes você não vê erosão na superfície sem jogar o azul, que ele deposita na depressão. Aqui algumas LSTs para vocês se divertirem. Veja como a coloração, o corante desenha todo o relevo da lesão, né? Lesão com espraiamento lateral, certo? Também todas elas. Olha só, desenhando o relevo, essa aqui é lisa, essa aqui tem uma depressão central, né? Aqui, olha, exame lá do Luiz Filho, ele olha muito isso. Então, vejam bem, quando você faz a coloração, que tipo de lesão vocês classificariam do ponto de vista do protocolo de Kyoto? Não granular. LST tem mais de 1 centímetro, é um 0,2A, certo? Então cai no perfil da definição de espraiamento lateral. Vocês classificariam ela como granular ou não granular? Não granular. Dentro da não granular, vocês classificariam como plana ou com depressão? Plana elevada. Certo, vocês estão fera demais. Aqui, doutor, os critérios de endoscópio. Adenoma, adenocarcinoma invasivo intramucoso. Esses aqui, sem sombra de dúvidas, né? Tirou, o marco curou. Tirou, curou. Né? Esse não tem sombra de dúvida. Já o adenocarcinoma invasivo submucoso, bem diferenciado. Com invasão de 1000 micras, que é o terço superior, o SM1, a submucosa. E a ausência de invasão angiolinfática também faz parte do critério de cura. Então não é o fato de ele invadir a submucosa, ser já um invasivo, que você não pode fazer uma ressecção submucosa e curá-la. Isso não tem diferença para os Desde que- pediculares.
dele. O pediculado, ele demora muito mais, né? Nós estamos falando aqui dos adenomas mais perigosos, que seria CEST, 02A, escoramento lateral, né? Para melhorar a acurácia do diagnóstico, nós temos, dentro dos nossos serviços, tecnologias que não são tão caras e que podem sim trazer um benefício enorme, como a cromendoscopia convencional e os outros tipos de cromendoscopia que nós vamos denominar aqui de novas tecnologias. Como, por exemplo, o Imaging Endoscopy, certo? Quais os corantes, vocês pensaram que não ia ter aula de corante? Quais os corantes que fazem parte dessa cromendoscopia convencional, sem o uso de software, sem o uso de equipamentos sofisticados? Nós temos, para o esôfago, Lugol 1 ou 2%. Eu estou pondo aqui, porque essa aula de coloração, eu sempre dou junto com aqui para a pessoa pegar esse raciocínio. Salvo o Lugol aqui, que não se cola com o Lugol. Para o esôfago, ele tem uma afinidade com o glicogênio celular do esôfago, certo? Onde ele não reage com o glicogênio celular é porque não tem glicogênio. Aí é uma área suspeita de não ser um epitélio escamoso normal. Pode ser uma mucosa gástrica ectópica? Pode. Mas pode ser maligno. Então, essa área tem que ser biopsiada. O azul de toloidina 1%. Ela tem uma certa afinidade pelas lesões de células malignas que tem um aumento do DNA, mas é um corante que também cora e deposita nas depressões. O azul de metileno, ele é um corante de contraste, mas ele tem um probleminha. Ele atua como corante vital porque ele é pinocitado pelas células caliciformes do epitélio intestinal. Sendo assim, o esôfago de Barrett, por exemplo, é um bom uso do azul de metileno. No esôfago de Barrett longo, você joga o azul, depois lava, onde ele concentra, é porque ali é Barrett mesmo, tem células caliciformes. Nós não sabemos se tem ainda displasia ou se tem câncer, mas que tem células caliciformes. O índigo carmim 02, 04 ou cápsulas, você dá para o paciente, né? Também é um corante de contraste, que vai depositar nos orifícios daquelas criptas da superfície do colo e do reto, chamado criptas de Lieber. O violeta cresil também tem esse perfil. Já o vermelho congo era usado muito. Quando se fazia muita vagotomia, o paciente continuava com isso, a gente corava o estômago para saber onde tinha produção de ácido clorídrico, hidrogênio, né? Porque o ácido clorídrico se forma na luz do estômago. A tinta da Índia são partículas de carbono para você fazer tatuagem das lesões, injetando meio miel em torno da lesão, para que revisões futuras ou para cirurgia laparoscópica você possa ver a lesão. Essa é questão de prova da SOBET, certeza. Coloração, toda a prova cai. O que é um corante de contraste? Assine a alternativa correta. Tá? São corantes que realçam a superfície epitelial, desenhando o relevo, depositando nas depressões, escorrendo das elevações. O índigo carmim, por exemplo, é um deles, mas ele é mais usado para tatuagem. Tinta da Índia. De absorção. O que é um corante de absorção ou corante vital? Ou seja, ele é absorvido pela célula. Lugol, que reage com glicogênio, azul de metileno, violeta cresil e azul de toluidina. Um corante de reação, chamado corante químico, ele identifica determinados epitélios porque reagem com constituintes da célula ou com secreções. Vermelho congo, ácido acético, que não era chamado de corante, era chamado de mucolítico, mas ele passou-se a ver que o ácido acético você consegue delinear bem lesões só com ele.
Nós temos também os corantes fluorescentes, que ficam fluorescentes quando iluminados por uma luz específica do aparelho. O aparelho também tem que ter esse upgrade. Já viu isso? Nunca vi isso aí. Usa isso aí. Alguém perguntou? Não. O permanente, uma vez aplicado, fica para sempre. Tinta da Índia, tatuagem. Aqui tem uns exemplos, né? De como os corantes, sendo corantes vitais, que são absorvidos, ou corantes de superfície, desenho relevo, eles são importantes para você. Né? Como que a gente faz a coloração convencional? Você achou uma lesão, você trava o aparelho frente à lesão, injeta biocina para diminuir o peristaltismo, lava a região a ser corada com água, passa o catéter de coloração, pode ser qualquer catéter, não precisa ser o spray, o chuveirinho. A única ressalva que eu faço é não bater o catéter na mucosa. Quem vai aprender isso, costuma entrar com o catéter a todo vapor, e ele bate na lesão e sangra, acabou a coloração. Vai com o catéter devagar e põe só a extremidadezinha, 1 milímetro para fora, 2 milímetros, para você ver que ele chegou lá. Só para isso. Não precisa aproximar o catéter da lesão. Isso é aspecto prático que não tem livro. Não é que a gente apanhou muito, a gente sabe disso. Injeta pelo catéter com força. A menina injeta com pressão. Porque senão ele fica assim, ó, pim, 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 pingando. Se você injetar, ele vai no rumo da lesão. Você vai injetar ácido acético a 1% ou acetilcisteína. Eu não gosto de acetilcisteína, eu prefiro o ácido acético. E depois você vai injetar o corante. Gente, não precisa corar o Brasil, não. Entendeu? O cara vai lá na clínica para ele corar, joga o corante na instrumentadora, no aparelho, no chão, nele mesmo. Para que isso? Ó, você olha, está tudo azul, mundo azul, que beleza, né? Gente, qualquer lesão com 5 ml, 4 ml de ácido acético, corante em cima, você quer corar a lesão. O cara empolga. E como às vezes é meio barbeiro, assim, o cateto fica dançando, ele quer jogar tudo devagar, agora eu acertei. Mas acertou todo mundo. Entendeu? Injeta, aspira o excesso de corante e vai avaliar a lesão. O ácido acético pode ser direto no canal? Olha, eu não concordo, eu não aprovo em função do cuidado com o aparelho, sabe? A gente usa sempre o catéter. Agora, deve ter gente que faz isso, mas eu não sei. Serviços que eu frequento, todo mundo usa um catéter. E nós não usamos catéter de chuveirinho, eu acho que ele não é bom, poxa, não é bom, eu não gosto. Mesmo para esôfago, que é um órgão que se você jogar de uma maneira radiada, né? Mas a gente faz abdal, quando está jogando, uma coisa que você está girando. Up-down, left, right ao mesmo tempo. 100 ml. A sensibilidade e especificidade para padrões de gripes em aparelhos convencionais. Olha aqui, ó. Eu preciso comprar um super aparelho para fazer coloração convencional? Não precisa. Primeiro que ninguém trabalha com aparelho magnificado. Ele magnifica depois que ele viu a lesão. Então, você viu de uma maneira não magnificada, certo? Ora, se você está treinado com esse aparelho, aproxima da lesão, lava e faz o que eu falei em termos de coloração, para lesões neoplásicas você tem quase 80% de possibilidade de definir os padrões de criptas. Para lesões não neoplásicas, mais de 80% e 90% de valor preditivo negativo. Então veja bem, existe um mecanismo que você pode fazer que magnifica a sua imagem. É só você encher de água, entrar com o aparelho underwater e fazer a visão através da água. Ele magnifica, é uma lente. Eu não sei quantas vezes, mas ela magnifica. Mas com o aparelho convencional, mesmo sem ser underwater, você consegue também fazer. Bom, a cromoendoscopia convencional é isso. Gravem tudo isso, porque vai ter questão de prova na sua pele.
As novas tecnologias, né? Imaging, esse endoscópio. Nós temos os videoendoscópios de alta definição, com magnificação de imagem, cromonoscopia ótica digital, endomicroscopia, confocal e tomografia de coerência óptica. A alta fluorescência, olha isso aqui, ó. Endocistoscopia. Endocitoscopia. Citocélula. Não é cisto, não, é cito. Não é mesmo? Os aparelhos de alta definição têm resoluções de imagem superior a 720 pixels, com melhor qualidade, você vê detalhes. A magnificação de imagem aumenta de 1/6 vez até 170 vezes e vai permitir também a variação da superfície. A Olympus 115 a 150 vezes, a Fujinon 100 vezes. Aquele aparelho novo da Fuji, quantas vezes? Não sei, mas. Alguém sabe aí? Aumenta muito, eu não sei não quantas vezes. A magnificação de imagem ela tem muito valor, apesar de que você Acho que é 200 consegue vezes, avaliar né? sem ela. Fuji 4400, acho que é 200 Mas ela vezes. tem um valor porque ela Eu acho que é permite 200, você poder fazer a diferenciação entre lesões neoplásicas e não neoplásicas, permite indicar melhor as ressecções com segurança e fazê-las também, bem que você faz com ela não magnificada, mesmo antes do histopatológico, certo? Principalmente quando ela vem associada à cromoscopia. Permite a correlação das alterações capilares com alterações histopatológicas. Já diria nosso amigo Dr. Álvaro Albano, que estuda muito isso. E outros autores. Permite correlação dos aspectos dos orifícios das criptas de glândulas de mucosa, os pitch pattern com achados histopatológicos. O Dr. Luiz Filho já teceu comentários sobre isso. Isso é uma imagem não magnificada, aqui magnificada, e assim também. Aqui vocês veem uma lesão com magnificação, mostrando um pattern, pitch pattern tipo 2, estrelado, ó, estreladinho, típico de pólipo hiperplásico, e aqui uma área normal, mostrando as bolinhas da área normal, né? Que é o pitch tipo 1, né? Tu joga na 7 que eu tô vendo isso aí. Perfeito, branquinho. Top. A cromoscopia não serve para avaliar criptas. A cromoscopia digital e óptica não é para avaliar criptas. A cripta é avaliada com cromo. Você vai ver Ela avalia o padrão vascular da lesão interagindo o espectro de luz da hemoglobina. Nós temos o NBI da Olympus, tem magnificação óptica e lentes que ampliam a imagem. A cromoscopia óptica digital não é para avaliar criptas das glândulas de Lieber. Ela é para avaliar a vascularização. As criptas é a colonoscopia convencional. Então, uma não substitui a outra. Vocês têm que fazer as duas. Se tiver condição, você quer falar comigo? Já veio buscar o negócio aí? A cromoendoscopia da Olympus, né? Desde 2006 favoreceu a classificação do padrão vascular, né? Esses padrões vasculares aqui, isso deu uma série de classificações. O FAIS da Fuji, né? Fuji Intelligent Chrome Endoscopy, também é uma endoscopia digital por software, realça o relevo bucoso e a vascularização. Então, cromoendoscopia digital óptica é para vascularização, não é para criptas. Para criptas é o corante que eu já mostrei, convencional. isso que é o corante vital. Aqui vocês veem então que ele vê vascularização em preto. Da Pentax é o iScan, mais usado do esôfago para analisar alterações mínimas da doença do refluxo, comparáveis ao uso do Lugol. Existe também o BLI, Blue Light Imaging, da Fujifilm Corporation, que usa laser de luz branca para viabilizar vaso. E a endomicroscopia, que o próprio nome já está vendo, né? Você vê
microscopicamente pelo aparelho. Tem a confocal e a tomografia de coerência óptica. Permite estudar em tempo real, ao vivo, as avaliações histológicas da mucosa durante a endoscopia. Nós já vimos isso nos Estados Unidos. Aqui vocês veem as células. Você tem uma lesão, você entra com a endomicroscopia confocal e passa a falar, não, isso aqui tem célula caliciforme, não tem, displasia de baixo grau, de alto grau, é adeno, é um adeno e tal. A autofluorescência. Os tecidos emitem uma luz captada pelo sistema do aparelho, aumenta o número de lesões encontradas, mas não tem tanta sensibilidade. Mas tem vantagem de examinar áreas mais extensas da mucosa com detecção de lesões que podem ser analisadas por outro método. E a endocitoscopia da Olimpo, que é uma magnificação de 1125 vezes, com a imagem ao vivo. É uma microscopia em nível celular e subcelular que necessita de uso de corantes convencionais. Faz diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas e não neoplásicas com acurácia de 100%. E o diagnóstico diferencial entre displasia de baixo grau, alto grau e carcinoma com acurácia de 93%. E esse grupo de Yokohama diz o seguinte: torna desnecessário o uso de biópsia. Não preciso do patologista. Aí lascou tudo. O resultado é em tempo real, não tem trauma, não tem sangramento, não tem pinça, e você ainda escolhe onde você quer examinar. Imagina isso aí, olha só. Você vê a célula, olha. Isso é igual o cirurgião que quer abandonar o anestesista. Tem tanto aparelho na sala que o anestesista não tem mais lugar para ficar, né? Aí ele pega e senta e vai mexer no celular. A culpa é nossa, cirurgião. Então, olha, você precisa de coloração, mas você vê a célula. Isso aqui é a imagem da endocitoscopia. A invasão, nós já falamos sobre S1, S2 e S3. Vai dar pouco processo, né, professor? Vamos falar do padrão vascular agora, JNET, que é um estudo com cromoendoscopia óptica e digital, né? E vamos falar também dos padrões de criptas de curvas. Então, as glândulas de Lieberkühner têm as criptas, você joga corante e deposita nas depressões. Precisa do corante convencional para estudar pit patterns. O tipo 1 são as áreas normais, você tem essas bolinhas com medidas que vão 0,7 milímetros, 0,7 milímetros. Você tem o CUDO 2, padrão de criptas estreladas, onde as medidas em torno de 0,09, mais ou menos 0,2. O padrão 3, que se subdivide em 3 small e 3 large. O small nós chamamos de tubulares pequenos, porque essas bolinhas, elas são menores do que as bolinhas normais. Ela tem em torno de 0,03 milímetros, enquanto as bolinhas normais têm 0,07. E por ser menor do que o padrão de criptas de bolinhas normais, nós chamamos de 3 small, né? O padrão tubular large são túbulos maiores do que as bolinhas do normal, até 0,22 milímetros, né? E o padrão 4 tem os ciros cerebrais, é chamado cerebriforme, que já tem um padrão de criptas maiores, 0,9. E o 5, que é totalmente disforme e que não tem nem como ver e medir esses padrões, porque já é câncer, né? Normalmente a correlação aqui é normal, o 2 é pólipo hiperplásico, o 3 pode ser adenoma já com displasia ou até câncer, o 3L também, o 4 é o cerebriforme e o 5 é o câncer disforme. Então aqui o padrão tipo 1, normal, né? Criptas, bolinhas menores. O tipo 2, as estrelinhas. O tipo 3, large. Certo? O tipo 3, small primeiro. As bolinhas são menores do que no padrão normal. O tipo 3, large. Os tubulares são bem maiores do que o padrão normal.
o cerebriforme tipo 4, bem maiores, e aqui o dismórfico, não tem como medir. Então aqui vocês estão vendo já na coloração, as bolinhas com corante, as estrelinhas, 2, 3 large, ou seja, maior do que as bolinhas do normal. O 3 small, essas bolinhas são menores do que as bolinhas do normal. O 4 cerebriforme e o 5º disforme. E isso tem uma correlação, né? Isso tem uma correlação com o histopatológico, caracterizando a normalidade do tipo 1. Os asteroides ou estrelas como pólipo hiperplasto, o tubular small como adenoma, o tubular large como também adenoma, o cerebriforme adenoma, e o V1 e o VN, o V1, 5, desculpa, que são irregularidades, pode ter 3S, 3L, 4, tipo pit patterns misturados, e o totalmente amorfo, todos os dois são câncer. Essa é a correlação aqui, que nós já falamos. A cromoendoscopia mostra esses pit patterns e permite você avaliar as ressecções endoscópicas com a cirurgia. Se você pega um pit pattern 2, 3, 3S, 3S, 4, você pode fazer ressecção endoscópica até os 5 com padrões irregulares que tem outras, o 3S, 3L, 3, 4 misturados, dependendo da profundidade. Se ele for TS1. Já os 5 N jamais. Você deveria ser a ressecção, se é com cosectomia ou com Sim, dependendo de um sinal chamado lift sign. Ah, 4. Em alguns lugares a ecoendoscopia é fundamental. Professor, Pois não. aí quando o senhor falou que se tiver uma TSM, não tem condição de ressecar endoscopicamente. Isso o senhor vê com ultrassom endoscópico? Ultrassom endoscópico. E tem essa correlação do CUDO com a histopatologia. É importante. Porque se você ressecar, fazer uma ressecção submucosa, e o patologista falar que ela é SM2, o paciente tem que ir para a cirurgia ou fazer novas ressecções. Não dá para fazer, você tem que levar para fazer uma colectomia. Até o SM1 está permitido por lei, pelo Código de Ética, pelo Código Civil Penal, você fazer ressecção. Fala em micra. Quanto à classificação vascular, que é com o corante do aparelho, é o corante digital, óptico, não, são diferentes. Você tem 5 tipos de classificação. Então vamos falar só o JNET, que é o mais importante. Não, só o JNET, usou também. Corante com magnificação. Corante convencional. O JNET. E aqui é corante digital com magnificação. A magnificação está nos dois. Mas eu falei ali, 80% é possível você fazer e não ter aparelho de magnificação. Só que você não faz o JNET. Você faz só o CUDO. Esse vai jogar por lá. Então o JNET é isso. Quanto que eu aspiro, doutor? Você usa o corante digital e aplica a magnificação com ele corado digitalmente. E você vai estudar vasos, gente. A magnificação estuda vasos. Quando você sabe muito sobre criptas, você pode até ali fazer mas ela foi feita para estudar vasos. E o que é isso? O tipo 1, você não vê vaso. Invisível. Tem uma superfície regular, parece a mucosa normal. Pode haver até umas manchinhas brancas, alguns pontos brancos. No tipo 2, que se subdivide em 2A e 2B, você tem vasos com calibres regulares, certo? Com distribuição regular, não tem aquela bagunça de vascularização, né? É esse modelo aqui. Quanto ao CUDO, não sei dizer para vocês. 3L. Se é cerebriforme, se é 3L, porque eu tenho que jogar o corante convencional.
ou azul de turbidina, ou índigo carmim, ou mesmo a violeta crescida. JNet é sempre com magnificação? Sempre, todos dois. Mas, porém, todavia, contudo, você pode corar e fazer estudo de bit pattern corante sem ter magnificação. Você tem em torno de 80% de acerto. Falei ali antes. Questão de prova. Tipo 2B. Os calibres dos vasos se tornam variáveis, enquanto que no 2A, os vasinhos, tudo que é preto aqui é vaso. Não confunde com as outras partes que são criptas. Tudo que é pretinho na magnificação são vasos. É isso que vocês têm que analisar. Então vocês têm variação do calibre dos vasos, uma distribuição irregular, enquanto que a distribuição do 2A é homogênea. O tipo 3 é tudo bagunçado, é um carnaval. Está na época. Hoje então vai ter tipo 3 pra caramba. São áreas amor, vai aquela bagunça, ninguém sabe quem é, ninguém que se solta. Lá na Bahia então, os vasos se interrompem, ô Bahia, sorria, você está na Bahia. Veja muito também que você está na Bahia. Aqui, ó. Aí, presta atenção, gente, qual a correlação disso com lesão? Aquele tipo 1 que os vasos são invisíveis, você pode estar diante de um pólipo hiperplásico com serrilhado. Então, não significa dizer que está diante do epitélio normal. Pode ser um pólipo serrilhado que no futuro uma legalização pelo componente adenomatoso do pólipo hiperplásico. Tipo 2A, aqueles vasinhos regulares, homogêneos, né? Neoplasia de baixo grau, ainda intramucosa, baixo grau. Não é câncer, mas é pré. O tipo 2B, que são os vasos de calibre variados, com distribuição irregular, displasia de alto grau intramucosa ou neoplasia invasiva para a camada superior da submucosa. E o tipo 3, aquela zona, né, de submucosa profunda. Você já está diante de um câncer que requer cirurgia. Então, quando você associa JNet com cromidoscopia digital em CUDA, você está com tudo na mão para você não errar na conduta. Tá? Aqui as visões convencionais, com aparelho sem cromo, e a mesma visão com cromo e magnificação. Cromo digital. Certo? Tudo que está aí são vasos, os que estão pretos, homogêneos, bem distribuídos, né? Aqui, magnificação com NBI. Os vasinhos, vocês não estão classificando, JNet. Aqui a histologia correspondente a um adenocarcinoma. Vasinhos aqui. É um JNet o quê? 3B ou 3A? A. Vocês acham que esses vasos são homogêneos? 2. Hã? Aliás, desculpa. 2B ou 2A? 2A. Homogêneo, né? Olha aqui, está homogêneo, está tudo regular, tudo bonitinho. 2A. E esse aqui? 2A também. Vocês acham que esse é igual a esse? É a mesma imagem, não? Não. Se bem que ele na ponta não, é um Não, é 2B. mais diferente. O outro é 2B. No caso na ponta tem uma irregularidade. Olha o que ele é. Ó. Visão, olha a lesão. Classifica em Paris para mim essa lesão. Paris. Paris é um 3S. 2A mais 2. Ah, em Paris, em Paris é. 2A mais 2. Não, 2C. Se tiver mais de 1 2C mais centímetro, 2A. pode ser um LSD? E se tiver mais de 1 centímetro e for um LSD, ele é qual? Granular ou não granular? Não granular. Deprimido. Hã? Não granular, homogênea? Deprimido. A não granular não tem o termo homogêneo. É na granular. Ou ela é elevada,
ela é deprimida. ou ela é deprimida. Ah, mas essa tem. Olha o que deu a cromendoscopia dentro daquela lesão. Que tipo de vaso é esse? Heterogêneo, não. 1, 2A, 2B ou 3? Classificação de JNET. 2B. 2B. Ou NBI. Ó, áreas que nem vascularização tem. Que isso aqui é qual? Isso é um 3. Misturando a cabeça com caralho. Isso não. Olha a histologia. É CM2. Você tem que ir para cirurgia. Certo? Ou foi, né? Olha a visão convencional da lesão. É grande, sim. Quando você joga a cromendoscopia, estuda então a vascularização. Qual que é essa? Acho que esse é Professor, pitch. Esse é é pitch,